pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. 2024 foi um ano, vou dizer, não tão positivo assim para o cinema. Afinal, tivemos muitos filmes ruins, mas assim, pensando em coisa boa, tivemos Duna 2, Ainda Estou Aqui, Guerra Civil, Rivais, Divertidamente 2, entre muitos outros. Mas sabe como é que é o Piuí, né? Não consegue ficar na coisa boa. Mas calma lá, tem uma explicação pra isso, tá? Os melhores de 2024 a gente só vai lançar quando o ano tiver acabado. E aí a gente vai ter certeza que eles realmente são os melhores. Agora, os piores, se perder um que é muito ruim, aí perdeu, tanto faz, entendeu? Se perder, perdeu. E a gente separou aqui os 6 piores filmes de 2024 e só deixando claro, a lista que a gente traz aqui está em ordem aleatória, então não é como se o primeiro fosse muito pior e tudo mais, mas eu tenho certeza que em algum momento a gente vai falar qual deles é o pior. A sua pior atitude em 2022 foi não ter deixado um like no Piuí. Em 2023, também. Em 2024, também. Para não repetir isso em 2025, deixa o like aqui embaixo, por favor. E vamos começar com aquele que virou piada antes mesmo de lançar, Madame Teia. O filme do universo da Sony que tenta contar a história dos vilões e personagens secundários do universo do Aranha. Terciários às vezes. Quadriários às vezes também. É a raspa do tacho, né? Eles tentaram fazer um universo de heróis que ninguém queria. E depois de 2 filmes do Venom e de um do Morbius, veio aí Madame Teia. Filme esse que quando chegou através de um trailer já chamou muita atenção de todo mundo pela sua aparente falta de qualidade. O filme então foi lançado e aí veio a confirmação, realmente é muito ruim. You have to trust me. Get ready. Now! Esse filme aqui, eu vou dizer, ele é engraçado pelo menos, tá? E eu até me diverti assistindo porque ele é tão ridículo, ele tem tantas coisas completamente aleatórias, como uma placa da Pepsi derrotando alguém, ou até um vilão que tenta escapar de um carro pulando em direção a ele. São tantas coisas bizarras que acontecem nesse filme que não tem como não rir. É meio um caso The Room, tá ligado? É tão ruim que fica bom. Esse filme talvez poderia ter sido bom. A gente poderia conhecer essa personagem que é tão pouco difundida entre o grande público, mas, como o Miguel falou, ele é uma completa tragédia. Já na primeira cena, o pessoal tá na floresta e tudo mais, começa a vir uns zooms que você se sente num episódio de The Office. Parece que tem alguém com uma câmera escondida gravando as pessoas. São coisas que simplesmente não fazem sentido. Parecia ruim, foi ainda pior. Madame Teia teve um custo de 80 milhões de dólares, faturou apenas 100 milhões. E aí você pensa assim, puxa, que fracasso total, que fracasso. Mais ou menos. Não deu certo no cinema, mas esse filme aqui fez muito sucesso no home video. Quando chegou no streaming, todo mundo queria assistir. Vocês vão ter que me engolir! Tem uma trufa nesse filme que se você assistir, você vai pegar, que é o fato dele ser muito idiota. Que filme idiota! E eu me diverti muito com isso. Agora, bom mesmo? Não, não é. Definitivamente não é bom, não é melhor que Soldado Invernal e, é claro, está entre os piores de 2024. Your future was almost so different. Todo ano é o mesmo drama. Chega dezembro, tá aqui o Piuí revendo o que aconteceu e mencionando algum filme do maldito diretor Zack Snyder entre os piores. Obviamente 2024 não seria exceção, pois estamos aqui para falar sobre Rebel Moon 2, a marcadora de cicatrizes. O primeiro filme foi lançado no ano passado, era terrível, terrível, um Star Wars de pobre. Nada daqui é do pobre funciona. Cara, eu fico triste de ter que falar desse cidadão de novo, mas eu só queria lembrar o que a gente disse naquele vídeo, que o 2... pelo menos ia ser mais divertido, porque ele já tinha estabelecido o mundo, né? Então não tinha como ser pior que o primeiro. E não é que o cara conseguiu? Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. O primeiro filme apresentava pra gente todos os personagens, era um filme de RH, de recrutamento. O segundo deveria ser o filme da ação. Pois bem, vou te dizer, não é. O segundo filme é o filme do papinho com flashback. E mais uma vez esse cara faz a safadeza de entupir esse filme de câmera lenta e não é possível que ele não faça isso de propósito pra todo mundo falar que é uma bosta.
Esse cara tá de sacanagem, esse trem aí já partiu. Infelizmente, Zack Snyder é o Benjamin Button do cinema. Começou legal, fez bons filmes e só foi decaindo filme após filme. É impressionante a involução desse cidadão. Parece que ele é apto nisso, entendeu? Parece que ele é um profissional em errar. Que filho da puta. Me irrita esse cara, velho. Tá nervoso, tá? Eu gostaria só de destacar a cena do cara capinando em câmera lenta, que eu acho que define bem o tédio que é Rebel Moon, tanto a parte 1 quanto a parte 2, alguns dos piores filmes que a gente assistiu nos últimos anos, mas que pelo menos serviram pra Netflix se ligar que Army of the Dead não tem que ter continuação. Vamos parar esse universo. E esse Rebel Moon, vamos parar assim que der, acaba esse negócio aqui e vai pra outra. Já deu errado. Eu te desafio, você que tá nos comentários, por favor, liste qualidades de Rebel Moon Parte 2. Eu quero saber quais são as qualidades desse filme, porque eu sinceramente não sei. Na sequência vem aqui um filme que é um misto de coisa ruim e decepção também, tá? Porque eu acho que dava pra ter sido feito algo bom. Porque Borderlands tem um universo muito interessante nos games, tem bons personagens e principalmente tem um grande apelo visual. Tem aqueles capangas que aparecem com máscara no rosto e tal. Ele tem esse universo muito rico e que foi pro cinema e, meu Deus, cara. Uma merda. Borderlands foi mais ou menos o oposto de Fallout. Fallout veio em 2024 como uma série, foi muito legal, muitas pessoas se interessaram pelos games, por esse universo. Já Borderlands veio e ele teve o efeito reverso, ele te deixa sem vontade de se aproximar dos games e principalmente do filme. E como o Miguel falou, o filme não só é muito ruim, como ele também é muito decepcionante, não apenas por ser baseado em um game que já tem uma fanbase consolidada, que já tem toda uma estrutura narrativa pronta, como também por ter sido anunciado com um elenco de peso. Esse filme aqui tem um puta de um elenco, tem lá a Jamie Lee Curtis, tem a Cate Blanchett, tem o Kevin Hart, então tinha tudo pra dar certo, mas foi justamente o oposto, deu completamente errado. Que cheiro é esse? É o pessoas Gully. Que nojo! Fecha a janela aí. Mas eu não quero! Fecha logo a janela! Eu falei pra fechar. É mijo. É mijo. Por que acha que tem esse nome? Cara, tinha uma galera envolvida nesse projeto, mas tinha um grande aviso. Tinha uma bandeira vermelha hasteada em cima desse filme chamado Eli Roth. O cara que já fez filmes interessantes, legais, maneiros, como é o caso talvez de Albergue, talvez de Um Feriado Sangrento da Vida. Mas que quando você olha pra filmografia dele, vai encontrar cada bosta lá no meio, que já deixa bem claro que esse cara é inconstante pra caramba. Eu não assumo esse BO. É difícil entender por que o Eli Roth foi escolhido. Ele é conhecido pelas suas obras de horror, como o Miguel mencionou algumas, tem ainda Cabin Fever. O cara vem do terror, entendeu? E é difícil de entender como ele entrou nessa. Fato é que antes mesmo do lançamento do filme, já tinham boatos de que várias cenas de ação tiveram que ser regravadas. Começou a rolar aquele papo de que o Eli Roth não podia, conflito de agendas e tudo mais, mas muito provavelmente o que aconteceu foi que os realizadores perceberam que as cenas, especialmente de ação, não estavam da maneira como eles queriam e acabaram chamando um substituto para fazer isso. E aí entrou o Tim Miller, que talvez deveria ser o cara desde o início, mas que entrou aqui para tentar consertar esse trem em andamento e sinceramente ele não conseguiu mesmo, porque esse filme aqui é uma tragédia, cara. Filme que não é divertido, filme que não tem pé nem cabeça a história. Esse filme aqui é um desperdício completo. Opa! Matem todos. Seguimos a nossa lista e agora, para alegria geral da nação, tem Brasil aqui. Isso porque o nosso país se tornou um especialista em produzir cinebiografia ruim. E esse ano tivemos mais um grande exemplo, que foi justamente o filme do Silvio, que está sendo tão bem interpretado pelo Miguel aqui, quanto foi pelo Rodrigo Faro no longa. Nossa, agora não tem nada a ver. Que isso? Não consegue, né? Numa sala com Miguel, Léo e Rodrigo Faro, talvez o último escolhido seria o Rodrigo Faro, mas foi justamente quem eles escolheram para fazer o Silvio nos cinemas, um filme que era para contar a história dele, ao mesmo tempo que era para contar a história de um episódio específico, onde tem um sequestro e tudo mais, mas que ao mesmo tempo tinha como missão homenagear esse grande apresentador, e que ainda saiu muito perto da data onde Silvio Santos faleceu. Ou seja, ele era um filme que tinha várias coisas que poderiam culminar em um grande sucesso, uma homenagem, um tributo, mas que é o quê? Que bosta!
Esse filme aqui é uma mancha nessa história. É quando você compra uma cueca branca bem bonitinha, tá ligado? E você tá com uma dor de barriga, você simplesmente peida e mancha aquela cueca. Talvez ele seja isso, talvez ele seja um excremento por completo, mas fato é que Silvio foi um filme que não deu certo e que errou em alguns aspectos muito importantes. O primeiro, óbvio, foi na interpretação do próprio Silvio Santos. O filme traz ali 3 atores diferentes para compor o papel, dependendo do período de vida do Silvio. De modo geral, o pior, sem sombra de dúvidas, é o Rodrigo Faro, que atua como Rodrigo Faro. E às vezes ele tenta fazer a voz do Silvio do nada, então ele é meio esquizofrênico. Às vezes ele fala que nem o Silvio, às vezes ele não fala, ele não sabe muito bem o que ele quer da vida, mas o que a gente recebe, cara, é uma história que não conta bem nada e que quer contar tudo, porque ele quer falar a história inteira do Silvio, tá ligado? Gabinete do governador? Quem está falando é Silvio Santos. Eu sou a Hebe. O que foi? Todos pensam que é trote quando eu ligo. Dizem por aí, na boca pequena, que esse filme deveria ser apenas sobre o sequestro de Silvio Santos. Aí saiu o primeiro trailer, virou uma piada total e o pessoal pensou assim, não, peraí, vamos fazer uma cinebiografia mais tradicional. E aí a gente tem 827 cenas do Rodrigo Faro olhando pra baixo e tendo um flashback de algo que aconteceu no passado dele. Esse filme aqui faz você ter até um pouco de pena do sequestrador, que tem que ficar ouvindo o Rodrigo Faro contar a história da vida dele o tempo inteiro. Eu não estou suportando mais. Mas peraí, esse filme aqui tem uma qualidade, tá? Ele tem aquela que é uma das melhores cenas de 2024, que é o sequestrador chamando o Silvio Santos de patrão e ele respondendo, patrão não, senhor. O patrão, você deixa lá fora. Senhor. É senhor Abravanel. O Silvio Santos, o patrão, você deixa lá fora. E que também deu origem a um dos melhores subtítulos de pôster da história, Silvio. Um baú também guarda muitos segredos. Mas ele pelo menos não é tão ruim quanto uma outra cinebiografia brasileira que saiu nesse mesmo ano. Já viu, né? Ó, e o Miguel mencionou uma outra cinebiografia que é justamente o pequeno roubo que a gente vai ter na lista. Isso porque nós vamos falar de Mamonas Assassinas, o filme, que foi lançado em 2023, não em 2024. Mas isso aconteceu em 28 de dezembro de 2023. E eu duvido que alguém tenha assistido esse filme no dia 28, 29 ou 30 de dezembro de 2023. E no dia 31? Dia 31 não tava nem aberto o cinema. O novo fenômeno musical, Mamonas Assassinas! É por isso que a gente traz aqui esse filme, afinal de contas ele é uma das grandes atrocidades já produzidas pelo cinema mundial, não somente brasileiro. Esse filme faz você gostar menos de Mamonas Assassinas, de todo mundo que tá envolvido, do Dinho, da galera, do baixista que tá todo risonho, do baterista. Você acaba sem querer odiando Mamonas Assassinas por causa desse filme, que nem tem ligação direta com a banda, né? Por mais que eles tentem contar essa história. Não conseguiram, pegaram aí uma história de um dos maiores fenômenos da música brasileira, uma história que por si só já é cheia de elementos muito impactantes. E o que eles fizeram? Não conseguiram trabalhar esses elementos e ainda inventaram outros. Então, em vez de falar do sucesso meteórico e depois de como isso tudo acabou, os caras se pegaram inventando treta entre namorado, entre família, cara, que isso? Faz a sua mala, faço eu! Mas, pelo menos, Mamonas Assassinas gerou duas boas coisas. Primeiramente, um vídeo aqui no canal Piuí, do Filmes Lixo desse filme, e também uma cena incrível onde o baixista, ou guitarrista, não lembro, o risonho, ele acaba ficando brabo com seu irmão. Cala a boca, meu! Você tava beijando ela agora! Cala a boca, meu! Você tava beijando ela agora, cara! Não tem mais o que falar sobre esse filme, a gente fez um vídeo inteiro sobre ele. É um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, sem meme nenhum. É muito, muito ruim mesmo. É uma vergonha. Eu te arrebento a tua cara, rapaz! Antes de partir para o último item dessa lista, vamos pegar algumas menções honrosas aqui. E primeiramente eu queria falar sobre o Poço 2, outro filme que ganhou vídeo aqui no Piuí, em qual categoria? Filmes lixo. Porque ele é ruim demais, amigo. Eles tentaram realmente criar uma história diferente pra essa continuação, que brincava com outros conceitos, mas que eu acho que nem o diretor entendeu o filme dele. Eu não
entendi. Cara, esse filme é pretensioso. Pensa num filme que quer ser bom e não consegue. E digo mais, um fracasso levando em conta o alcance do Primeiro Poço, entendeu? O Primeiro Poço veio, tudo bem, ele tinha ao seu lado ali, né, o momento em que todo mundo tava vivendo de pandemia. Só que esse segundo chegou e ninguém recomendou isso aqui pra pessoa nenhuma, porque é ruim demais. A pessoa chega pra ti e fala assim, vamos ver o Poço 2? Aí tu responde, Poço 2? No Poço. Vou rir de ti. Vale também a nossa menção ao filme Armadilha, de M. Night Shyamalan, que vou dizer uma coisa, pode ser ruim, mas eu me diverti horrores com esse filme, tá? Eu dei boas risadas assistindo Armadilha. Olha, ele até pode ser ruim, tá? Mas eu gostei de ver, tá? É porque ele é um idiota demais, é o filme mais idiota do ano, né? Ou ele poderia entrar na disputa de filme mais idiota do ano lá no Marcelito de Ouro do Piuí, né? Que vai rolar, tá? Premiação no PeeWeeCast, mas ele vai estar brigando porque, de fato, que filme besta, meu Deus, esse filme aqui tem a polícia mais tonta da história do cinema, tem um plano que vai indo de plot twist em plot twist em plot twist, e quando a gente vê o cidadão ali, cara, esse cidadão é um abençoado, ele não é um grande criminoso, ele é um sortudo, tudo dá certo pra ele. Esse filme eu acho que faz parte do universo do vidro, do fragmentado, e esse cara aqui é um herói, tá? O poder dele? Conveniência. Que vitória! Temos aqui também Estômago 2, que continua um excelente filme brasileiro, que, cara, a gente já falou aqui no canal Piuí, tá na categoria Filmes Top. E a continuação, que desperdício, cara. Por quê? Era melhor não ter feito. Se você gosta do primeiro Estômago, não assista ao segundo ou você vai se decepcionar. O outro que eu achei ruim aqui, Maxine, eu não sei se tu concorda, mas eu achei esse filme ruim. Eu não achei ele só medíocre, eu achei ruim. Esse filme tinha tudo pra fechar a trilogia, tava tudo tão redondinho, né, cara? Tinha dado certo, Pearl dava certo, X deu certo e Maxine veio e vou dizer, eu achei esse filme entediante. Eu fiquei entediado ao longo do filme, eu queria que ele acabasse logo. Tem também Kung Fu Panda 4, que é fraquíssimo, mas pra ser sincero, eu já acho o 3 fraco também, então nem vou continuar porque senão vão me dar pedrada na rua. Fique pelada, tigresa! Esse aqui talvez nem deveria ser mencionado, mas vamos trazer porque chamou a atenção, Mousetrap, o filme do Mickey Mouse assassino. E eu acho que não precisa falar mais nada sobre esse. E por último, Coringa, Delírio A2, que eu nem acho tão ruim assim, pra mim, né, só medíocre mesmo, mas que pra muita gente é a pior coisa que foi inventada desde a bomba atômica, né? Olha, pra mim ele entra aí nos piores, acho ele um filme de tribunal ruim, acho ele uma continuação ruim, e principalmente, se esse vídeo aqui fosse o filme mais decepcionante de 2024, aí o Coringa, Delírio A2 estava encabeçando a lista. Pra mim esse filme é um desperdício de conceito, um desperdício de atores, e eu acho ele mal executado também. Mas quando falo do Bora Bill... E pra finalizar, o último item dessa lista aqui é Venom 3. Isso mesmo, meu amigo. Venom 3 que continua o primeiro e o segundo filme. Vamos lá, já não eram grandes filmes, por mais que as pessoas amassem bastante. Eu sei que tem muito fã do primeiro Venom, menos fãs do segundo filme, e do terceiro eu acho que não tem como encontrar fã, né? Você acha que consegue botar esse bicho pra correr sem matar ele? Só tem um jeito de saber. É que assim, não é comum, mas acontece de a continuação superar o original. Top Gun Maverick, Gato de Botas 2, o Idia 2, tem filmes que eles vêm e conseguem ser melhores do que o primeiro. O Venom 3, ele consegue ser pior do que o segundo e do que o primeiro, o que não era uma tarefa tão simples, já que os dois filmes são bem fracos, especialmente o segundo. Nesse filme aqui eles vão tentar dar uma aumentada na lore do simbionte, do planeta que ele faz parte, da raça dele, como é que isso se liga ao personagem do Ed Brock. Eles vão tentar fazer também cenas mais escrachadas, como um Venom cavalo, mas que, sinceramente, nesse filme aqui tem um vilão que eu não sei o que ele quer. E no final das contas, a gente começa a assistir o filme e ele vai passando e tu fica se olhando, tipo, o que tá acontecendo, velho? O que é isso? Que viagem é essa, velho? Vilão esse, que olha só, é interpretado pelo Andy Serkis, que dirigiu Venom 2. Então ele conseguiu deixar sua marca no universo do Homem-Aranha sem Homem-Aranha. Mas como o Miguel falou, a gente não é fã dos dois primeiros filmes, então na nossa opinião esse aqui foi a cerejinha de bosta no bolo de merda. Assim, sinceramente, ele tá aqui por último na lista, mas é que eu não esperava nada dele, entendeu? Ele não me agrediu que nem Mamonas. Pra mim, certamente, o pior filme dessa lista, com folga, é Mamonas Assassinas, não tem. Eu vou dizer uma coisa, se Mamonas Assassinas concorresse a pior filme do ano pela próxima década, eu me arrisco a dizer que ele venceria pelo menos 9 anos. Que é difícil fazer pior, viu? É difícil.
Então é isso, pessoal. Comente aqui sua lista dos piores e, por que não, dos melhores filmes de 2024. E lembrando que pode ir filme de 2023 também, né? Aqui na lista do Piuí pode, e eu também gostaria de lembrar que nós teremos um vídeo sobre os melhores de 2024, mas como foi dito no início, a gente só vai fazer isso quando 2024 acabar. Não se esquece de conferir aqui na descrição os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PiuíCast, podcast do canal Piuí, onde será realizado o Prêmio Marcelito de Ouro, um dos prêmios mais respeitados do Brasil. Justo do like. E esse idiota é um dos apresentadores do prêmio.